Ira não desistiu do advogado Aldun. Por mais cuidadoso que tentasse ser, a dúvida crescente dentro de si fazia-o procurar constantemente novos caminhos. Nessa noite, até a mais pequena informação que recebeu o estimulou a agir. Descobriu que Aldun estava hospedado num hotel da cidade. Ira não perdeu tempo e foi para o hotel. Aproximou-se da entrada do hotel com excitação e ansiedade dentro de si. Os seus olhos examinaram cuidadosamente o ambiente enquanto entrava no átrio. Após uma breve conversa com a recepcionista, soube que o advogado estava de facto no local. Tudo o que ele precisava de fazer agora era encontrar uma forma de a alcançar. O advogado conhecia Ira, por isso precisava da ajuda de outra pessoa. Ligou imediatamente para Fria e contou-lhe o que lhe tinha acontecido. Ao ouvir o que aconteceu, Fria ficou muito perturbada e decidiu ajudar Ira. O seu objetivo era primeiro descobrir a palavra-passe do telemóvel do advogado Aldun e depois, de alguma forma, obter o telefone. O plano era simples, mas arriscado. Começaram a implementar o plano. Fria aproximou-se de Aldun e esperou atrás dele até que este atendesse o telefone. Finalmente, Aldun pegou no telefone e introduziu a palavra-passe, e Fria viu. Agora era a altura de pegar no telefone. O advogado recebeu a sua bebida alguns minutos depois. Fria pediu autorização para pegar numa revista da mesa e deu uma desculpa. Aldun disse que sim e Fria tocou deliberadamente na chávena que estava em cima da mesa com a revista, mas Aldun pegou na chávena antes que ela se pudesse virar. Os seus planos foram virados de cabeça para baixo. Depois de beber a sua bebida, Aldun disse ao funcionário do hotel para chamar um táxi e que tinha de sair. Não tinham mais nada para fazer. Ira teve de regressar ao palco. Quando regressou a casa, Ira não estava à vontade. Descobriu a palavra-passe de Aldun, mas não conseguiu aceder ao seu telefone. Mas mesmo a mais pequena pista que tinha era capaz de o impedir de cair no desespero. No entanto, assim que entrei na casa, o ambiente mudou. Uma das criadas aproximou-se dele silenciosamente e sussurrou: "O senhor está à sua espera no escritório." Ira estremeceu. Orne suspeitou de alguma coisa. Respirando fundo, caminhou em direção ao escritório. Quando abriu a porta lentamente, ficou sem fôlego com a cena que viu. Aldun estava ao lado de Orne. Os olhos do advogado estavam friamente voltados para Ira. Já Orne estava sentado na sua cadeira, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos em Ira. Houve um silêncio estranho na sala. "Vem, Ira", disse Orne, a sua voz autoritária como sempre, mas com um tom interrogativo. Ira engoliu em seco e deu alguns passos. "Queres dizer-me alguma coisa?" perguntou Orne, os seus olhos penetrando os de Ira. Ira não sabia o que dizer. Dezenas de frases passavam-lhe pela mente, mas não conseguia dizer nenhuma delas. O facto de Aldun estar ali mostrou claramente que poderia ter dito algo a Orne. Orne levantou-se, deu alguns passos e ficou mesmo à frente de Ira. "Porque está tão curioso sobre o advogado Aldun." A Ira estava com dificuldade em respirar. Como poderia ele explicar isso? Não podia mentir, porque os olhos de Orne viam tudo. Mas também não conseguia dizer a verdade. Aldun sorriu levemente, como se fosse o vencedor do jogo. "Eu também me pergunto sobre isso, Sra. Ira", acrescentou. A tensão na sala estava a aumentar. Ira sente o peso de ter sido apanhada um passo antes do plano que fez com Fria. Tudo o que tinha de fazer agora era encontrar uma forma de sair daquela situação. Mas como? Ira parou por um momento perante a pergunta de Orne. Na verdade, nem ele sabia exatamente porque estava tão curioso sobre o advogado Aldun. Reprimiu a sua turbulência interior e tentou parecer o mais natural possível. "Preciso de um bom advogado para o meu divórcio", respondeu ela, com a voz ligeiramente trêmula, mas rapidamente recuperando a compostura para disfarçar. Orne franziu o sobrolho e olhou para Ira com uma expressão desconfiada. "Mas por que especificamente o Aldun? Por que é que precisa dele quando há tantos advogados?", perguntou.
O olhar questionador de Arne deixou Ira desconfortável, mas ela estava preparada para isso. Ira respirou fundo e disse num tom tranquilizador, porque confio muito nele. Ouvi dizer que ele concluiu com sucesso muitos casos difíceis antes. Na verdade, ela não sabia muito sobre Aldon, mas quando pesquisou o seu passado, as histórias de sucesso que encontrou deram-lhe coragem. O advogado Aldon assentiu com um leve sorriso quando ouviu as palavras de Ira. Mas não estou a trabalhar ativamente agora. Não aceito casos há algum tempo, respondeu. Ao ouvir esta resposta, Orne interveio rapidamente. Se eu lhe perguntasse, dava uma vista de olhos ao caso da Ira. Ela precisa mesmo de um bom advogado, disse, com a voz séria e suplicante. Aldon parou por um momento após as palavras de Orne, virou-se para Ira e olhou atentamente. Sentiu determinação e ao mesmo tempo desespero no rosto de Ira. Conseguia sentir o quanto esse trabalho era importante para ele. Claro, respondeu com um leve suspiro. Partilhe os detalhes do caso comigo e verei como posso ajudar. Ira respirou de alívio quando ouviu esta resposta. Apesar da incerteza que há muito enfrentava, conseguiu finalmente dar um passo concreto. Mas, no fundo, não conseguia deixar de se perguntar se haveria outra razão para o advogado Aldon aceitar esta oferta. Porque o que algumas pessoas ouviam sobre ele não era apenas que era um bom advogado. Também houve rumores sobre algumas ligações e passado de Aldon. Mas o que era importante agora era que ela tinha alguém que conseguia lidar com o caso do divórcio da melhor forma possível. Orne e Arne repararam na mudança nos olhos de Ira, mas ninguém disse nada. Ira sentiu-se como se estivesse no meio de uma grande luta. Mas pelo menos já não estava sozinho.